Avante, roladores! Recomeçando aqui essa mesa sacra, essa mesa onde os jogadores são enviados, são agentes da Sacra Igreja da Terceira Reforma e nesse mundo conhecido como Salos, em um mundo um tanto quanto perigoso, um tanto quanto estranho, em que os jogadores estão em uma cruzada contra seres completamente estranhos à natureza a natureza humana, por assim dizer. E já iniciando aqui as apresentações, enquanto eu vou organizando as coisas aqui, começar com, deixa eu ver aqui, Evaldo, apresenta aí o teu personagem, fala um pouco sobre ele. E aí, pessoal, eu vou jogar com o Isaiah hoje. Ele que é um cara muito tranquilo, um cara do bem, um grande guerreiro teutônico que não quer ver nada além do sangue dos infiéis correndo pelo seu machado, enquanto ele está correndo até a igreja para não perder a hora da próxima missa. É basicamente isso. Beleza, beleza. Seguindo uma ordem aqui que eu tenho pré-definida, Dryon, apresente a sua personagem essa aqui em muito tempo. É uma personagem ordeira que você cria. Tá errado, né? Tá errado o cara encontrar a natureza dele. Mas, enfim, eu vou jogar com Oliviana. Ela é uma guerreira da Ordem Temple 9. E ela apenas só quer fazer suas missões em prol do bem maior da... Qual o nome desse planeta? Salos. O bem maior de Salos. Isso, seja quem for que atrapalhe seu caminho, será subjugado. Massa, massa, massa. Partindo para aquele que está espalhando fake news, mentiras e conspirações hoje, Jefferson. Eu sou Trump? Peraí. Meu nome é Jefferson Oliveira, diagnosticado com Covid, mas jogando hoje aqui. E estou aqui jogando com o Hayato, que é um descendente da muito longínqua etnia japonesa, é um oriental, que faz parte das fileiras da Santa Igreja, como os demais, mas um pouco mais amargo e desacreditado do Santo Ofício, mas ainda assim desempenhando o Santo Ofício da Igreja para unificar a doutrina, inquirir hereges e erguer os pilares de fogo na fogueira purificadora da fé. Sou um Lazare e estou aqui tentando ser o adequado ladino da party e plantar semente da verdadeira confiança entre os membros dessa equipe, excluindo certos elementos alienígenas que o mestre quer colocar entre nós. E é isso. Muitas mentiras aí sendo ditas nessa última parte. Falando em hereges, Irvine, apresente o Jeremiah. Já começa me criticando desse jeito, cara. Eu fiquei triste. Não você, o personagem. Ele é o oficial comandante. Meu personagem é uma perfeição em termos de andar no caminho do Senhor. Bem, pessoal, eu estarei jogando com o Jeremiah. Ele faz parte da Ordem Penitência, que tem criminosos, hereges, mercenários, porém, entre eles há o meu personagem, provavelmente o mais são do grupo, amaldiçoado com habilidades psionicas, mas dotado com um senso de propósito inabalável para seguir seu caminho divino nos planos do Criador. E é isto. Beleza, por fim, um outro homem aparentemente de fé, um membro também dos Lazares, salvo engano, Felipe, apresente seu personagem. E aí, também dos confins mais distantes da terra de Mimoso, eu venho para jogar com Miguel, que é um guerreiro cristão da Ordem Lazare Sank, e para ele nada está acima de Deus, e ele está aqui para cuidar de quem nele acredita e punir quem nele não tem fé.
Massa. Enquanto o Cocão aqui late, me atrapalha um pouco. Quem quer puxar o resumo valendo um Bene extra? Posso? Pode, Lucas. tranquilo. Beleza. Como vocês viram aí, eu coloquei um pedaço do meu diário, do diário do meu personagem, o Lazarinotia, que é uma pequena cartilhazinha aí sobre dois personagens que, se vocês olharem no chat, vocês já vão se inteirando de certos propósitos que eu vou ter nessa campanha. Mas basicamente a gente formou duas equipes em separado, devido à ausência de alguns players. A gente começou essa campanha meio separados. Um grupo de players que compunham eu, Dryon e Irvine fomos designados num helicóptero para chegar num determinado local e pegar um líder religioso local chamado Joseph Klimber e trazer ele até a presença do prelado Clemente, desse o qual tinha dois guarda-costas a tiracolo, que se chamavam Yulav e Avos, descrições que vocês estão vendo aí no chat, que estão acompanhando a nossa comitiva. Os que viram os episódios passados acompanhando até aqui. A gente foi interceptado por uma nave estranha que fez a nossa aeronave cair em território hostil. Pouco tempo depois, esses NPCs foram feridos e curados pelo personagem de Dryon. E por fim, depois, quando vieram a se tornar presentes aqui, o personagem de Felipe e o personagem de Evaldo foram devidamente introduzidos pouco antes de um combate que basicamente era o ponto de intersecção entre as nossas duas equipes. Eles que estavam com mais dois NPCs também, dos quais um deles era uma mulher da ordem hospitalar, se eu não me engano, e o outro era uma espécie de pretoriano. E ele desapareceu em meio a esse combate, esse NPC. Já o personagem de Felipe, o personagem de Evaldo, que é o Jeremiah e o Miguel, foram feitos prisioneiros por uma força hostil de Refaim, que são os demônios dessa terra, e acordaram em meio a esse combate, dos quais a gente pôde interceptar eles. Nos degladiamos com criaturas abissais, os chamados Refaíns novamente, dentre os quais se distribuíam entre seus cavaleiros e seus pagens. Todos eles são criaturas nefastas e profanas, cujos quais, entre um deles, um dos cavaleiros estava com a cabeça dessa outra NPC da Ordem Hospitalares na anca de sua montaria, denotando já que ela tenha sido esquartejada e morta antes mesmo do combate começar. No desenrolar desse combate, tiveram alguns empecilhos. Dryon não conseguiu, no caso a Olivia, não conseguiu uma efetividade muito grande contra os inimigos, mas também tornou-se blindada pela fé e depois chamuscada pela ausência dela num breve momento. E por fim, perseveramos no final do combate. Eu até me saí surpreendentemente bem, o personagem do Hayato. E acredito que o único que faltou nesse dia foi o Irvine. E por fim, nós finalmente nos reencontramos todos com nossas respectivas ligações. E nessa cena pós-combate agora estamos todos juntos aí nesse território infame tomado por cadáveres estranhos de Refaíns. Beleza. Antes da gente iniciar, Irvine, joga pra mim um teste de Guts pra gente ver como é que foi que o Jeremiah se portou em meio ao combate. Não, Isaías é Evaldo, né? É Jeremiah. Jeremiah, desculpe. Isso, o Jeremiah é o meio. Porra, 22. Camarada tem boss. Exato. Cara, ele tira um no dado. Normal, mas no Selvagem. Selvagem 22. Vocês, quando o combate termina, assim como o Jefferson muito bem fez o resumo, vocês ainda estão naquele ápice, a adrenalina ainda está a toda. Vocês ainda estão respirando, começam agora a baixar um pouco devido às ameaças aparentemente terem sido neutralizadas. Quando vocês olham mais ou menos para a direção oeste, um tanto quanto mais distante até que a própria Olivia, por assim dizer, vocês veem o Irvine
um pouco mais atrás, utilizando sua escopeta, e ao redor dele, tanto Avos quanto Yulav. E ao redor deles, caídos ao chão, dois desses nefastos refaíns, aparentemente chamados de pajens. Você vê que o semblante do Jeremiah é um semblante inabalável, como de alguém que tem um propósito divino e que nada o abala. E talvez por causa disso, tanto Avos quanto Yulavo acabaram seguindo suas ordens e mantendo uma formação bem fechada e eficiente, por assim dizer, e conseguindo neutralizar esses inimigos. Quando vocês finalmente vão desacelerando, agora que as ameaças foram completamente neutralizadas, vocês veem que tanto os pajens quanto os ditos cavaleiros desses nefastos refaíns, à medida que eles caem no solo, o sangue dele negro quanto piche começa a perpassar, começa a sair, entrar em contato com o solo de Salos. Vocês veem que até o sangue dessas criaturas nefastas não é algo que Salos aceita. Quando esse sangue entra em contato com o solo meio que deixa de existir. Ele não simplesmente começa a ser erodido como um ácido muito potente. É como se aquele pedaço de chão maculado pelo sangue dos refaíns nunca existisse. Vocês começam a ficar mais calmos. Vocês veem o campo de batalha. E o que é interessante ou não é que alguns de vocês, mesmo tendo sido mandados em missões diversas, estando em locais completamente distantes um dos outros, pelo menos há poucas horas atrás, vocês meio que reconhecem um ao outro de missões passadas. De maneira rápida, Evaldo, qual a tua ligação? É com que personagem? Bom, a minha ligação é com a personagem do Dryon, a Olivia. E não é algo muito, como é que eu posso dizer, amigável. O Isaiah, ele cresceu em um monastério cercado por outras crianças que nasceram dentro da ordem, porém, como sendo fruto de uma seleção artificial, ele é bem intolerante. Sendo assim, ele entrou em conflito com a personagem do Dryon, a Olivia, em uma missão que eles tiveram há alguns anos para resgatar alguns reféns por pura xenofobia. Beleza. Dryon, a ligação da tua personagem é com quem? Comigo. Oi? A ligação da tua personagem é com o personagem de Jefferson, né? É, com o personagem de Jefferson. Resumidamente, qual a ligação que tens com ele? Deixa eu dar uma olhadinha. Eu tinha colocado aqui, não? Aqui. Em uma dessas, a gente foi enviado para diversas missões. E uma dessas missões que foi enviado com Ayato, a gente foi emboscado e perdemos todo o nosso pilotão, apenas restando eu e Hayato. Porém, ele estava extremamente ferido e eu carreguei, vagando até encontrar um local seguro. E ele ficou agradecido e a gente fez um vínculo. Jefferson, o teu personagem? Meu personagem, ele tem um vínculo com o Jeremiah. Tu vai querer passar pro até- pessoal o teu vínculo ou tu vai querer colocar um menor? Um vínculo menor? Um vínculo menor é que depois que o Jeremiah supostamente foi reprogramado, né, mentalmente ele está crente e firme na missão dele, que existe um propósito divino que guia ele. E eu acompanhei ele na requalificação doutrinária dele, que basicamente foi após a lavagem cerebral que ele sofreu. Eu testei as habilidades dele em campo
E com isso, passamos um bom tempo juntos comigo fazendo anotações sobre os poderes dele, que eu remeti para a igreja no sentido de um reporte mesmo sobre essa cobaia que recebeu esses poderes através de experimentos e que eu vou dizer apenas isso até o momento. Acho que você já vocês podem ver na minha ficha aí depois. Massa, massa. Irvine? A minha ligação é com o personagem de Felipe, o Miguel, e foi em um momento de ordem de um rito de passagem da Ordem Penitência, que é chamado de Primeiro Estigma. Nesse momento, o personagem que está sendo qualificado para essa ordem vai passar por uma missão que vai definir se ele vai realmente participar dessa ordem. E aí, normalmente, são enviados membros de outra ordem para observar, conduzir e, se necessário, neutralizar esse membro, como é que eu posso dizer, esse prospecto, vamos colocar dessa forma. E nessa minha primeira missão, eu fui acompanhado pelo Miguel com mais outros dois. Houve uma situação de fuga. Nós fomos enviados para neutralizar um grupo e os outros prospectos aproveitaram o calor do momento que explodiu um combate para tentarem fugir. O personagem de Miguel imobilizou um para trazer ele de volta preso, e enquanto isso, meu personagem de fato neutralizou, matou o outro. E a partir disso, ele lembra do semblante do meu personagem, a forma como ele agiu, o quão ele matou o membro que tentou fugir de uma forma completamente desnecessária. Ele poderia só ter imobilizado, o cara tinha se rendido praticamente. E o detalhe também foi que meu personagem teve a chance de fugir junto com os outros, porque o Miguel ele ficou indefeso para imobilizar um deles mediante a situação, mas ele não fez. Ele simplesmente matou o outro, entregou o corpo para o Miguel e retomou a missão. Massa. Felipe, você é o último. O meu ele tem a ligação com o Isaiah e basicamente em algumas raras missões, por ser não necessariamente por ser da ordem, mas pela ordem Lazarus Sank, eu não trabalho muito em equipes e essas coisas, mas em algumas missões ou outras eu participo e sou mandado em casos de equipes de outras ordens. E nessas missões eu acabei encontrando Isaiah em mais de uma missões e, consequentemente, a gente meio que criou uma amizade com isso. Beleza. Dadas as apresentações entre vocês, após o combate, se entreolham e ação livre. Posso? Dali? Eu me aproximo do Miguel, vendo que ele é da mesma ordem que eu, Lazarus Sancti. Eu olho ele assim, de cima a baixo, abro o meu capacete naquela descompressãozinha que ele faz, assim, ele abre na metade do nariz, assim, como se fosse o capacete do Homem-Formiga novamente, faz aquela descompressão, mostrando o meu rosto meio desfigurado daquela batalha que Dryon nomeou, né, que eu sofri bastante, fui carregado inconsciente, e só me restaram essas cicatrizes. Eu olho diretamente para ele e pergunto: desculpe, sua numeração, o seu destacamento, por acaso você não seria o santo assassino, o famoso Templário Negro? Podemos dizer que sim, mas antes de qualquer mais conversa, nós precisamos nos identificar todos, pois algo me é estranho. Essa missão está fora do normal. Eu não sei contar de vocês, mas a da gente deu terrivelmente errado. O meu registro é BL2814. Ou você pode me chamar pelo nome de batismo, Hayato Shimugen. Eu sou da Ordem Lazari e eu tenho preocupações a compartilhar com você e possivelmente o seu aliado mais próximo. É notório a desconfiança que carregamos em nossa ordem e há preocupações imediatas que eu gostaria de compartilhar com você, irmão de ordem. Sou todo ouvido.
Mas, Aí de primeiro, eu só eu vou gostaria de pedir. saber se tua missão foi dada por uma da Ordem Lazari ou foi veio de outra pessoa. Claro, venha mais, venha mais pra cá. Assim, eu vou levar ele um Uhum. pouco pra longe do Yulav. Os outros vêm eu tratando assim com ele. Eu vou chamar o Isaia e o Miguel e vou me apresentar pro Isaia, batendo continência ali. Senhor, À eu vontade. sou Hayato Shimugin. Aí ele vê a minha cara oriental toda desfigurada. E vocês têm familiaridade, com certeza, com o cerco de Nova Bubastis? Eu só balanço assim a cabeça de forma negativa quando eu vejo as feições orientais do personagem de Jefferson. Mas você vê que eu tô tentando demonstrar respeito, tá ligado? Pelo menos isso. Apesar que Uhum. eu já tô com ser rechaçado por outras ordens. Eu vejo que você tem uma ligação com o Miguel e eu Uhum. tratei pelas patentes com o Miguel e tal. Aí eu pergunto como vocês são exímios combatentes, pelo que eu pude ver no combate e prestaram auxílio pra gente. Eu falei de alguns detalhes a menos assim da missão com o Miguel. Eu disse: estamos aqui para encontrar um VIP chamado Joseph Klimber e estamos com 2 espiões de um prelado carreirista em nossa cola. Eu estou falando especificamente do cerco de Nova Bubastis, porque perdemos aquela cidade. Aí quando eu falo perdemos, eu olho para o Miguel, porque ele sabe que foi um cerco que foi arquitetado pelas ordens Lazari, e possivelmente ele serviu nesse cerco. Aí se é do personagem dele, ele pode dizer que serviu ou não. E esse cerco trata-se de espiões corrompidos da igreja que tiveram, através da sua corrupção, a porta aberta para serem controlados por refaíns. Ou seja, os seus pecados apodreceram de tal forma a sua alma que eles se transformaram em marionetes dos demônios. E com isso, um inimigo interno apodreceu toda a nossa investida naquela cidade. Creio eu que estamos vivendo um novo cerco de Bubastes entre a nossa comitiva. Aí eu deixo Eu isso bem chego. claro entre vocês e digo: aqueles que portam um semblante nobre nada mais são que possíveis cães de guarda de um prelado ambicioso. E sendo nós membros mais calejados da Santa Igreja, não vejo por que confiarmos de todo ou 100% neles. Mas a minha comitiva necessita expressamente de ajuda, não só para livrarmos-nos desse inimigo interno, como seguirmos com essa missão. E agora eu humildemente pergunto, aí volto a fechar o capacete, que eu vejo que o personagem de Eval está incomodado. Qual seria a incumbência de vocês? Nós estávamos aqui para. Recebemos ordens diretas de cima para ajudar a vir em encontro de vocês, acredito, e vos ajudar. Mas algo não me cai bem, porque fomos atacados no meio do caminho e tinha um superior conosco. Mas ele não foi preso com a gente e não temos nenhuma notícia dele. Então acho Só uma que pequena correção, possivelmente. Felipe. Desculpa te interromper. Hum, Vocês não foram enviados para encontro ao grupo do primeiro grupo, não. Foi pura sorte, aparentemente. Evaldo, se lembra qual eu foi a tô missão de meio, vocês? eu tô Oi? meio bugado agora. Se lembra qual Era o foi a quê? missão dada a vocês? Eu não perguntei quando ele mandou eu me levantar e seguir acompanhá-lo. Eu não olhei o bip, eu só segui ele. Ah, tá. Vê só, a missão dada a vocês foi falada a vocês pelo tenente Jack Brusilho. E esse, segundo ele, foram ordens diretas do bispo. Deixa eu pegar o nome do bispo aqui.
Pô, não notei isso. Ah, tá aqui, tá no meu handout. Jack Bruzilho falou isso e foi mandado por ordem direta de um poderoso e influente bispo chamado Maneu Bruzilho, certo? Esse bispo mandou vocês irem até um vilarejo que para vocês estava a oeste, certo? E vocês tinham que ir até um vilarejo pequeno conhecido como Loxley Village. E nesse vilarejo vocês tinham que falar com o ancião, não o ancião, o responsável por aquela terra, o burgomestre daquela terra, por assim dizer. E vocês tinham que pegar uma relíquia que estava na posse, foi descoberto que estava na posse da família dele há longo tempo. Que estava na posse dessa família dele há um bom tempo. E é isso. O nome desse burgomestre que foi dado a vocês é Roland. Tu disse isso mesmo da última vez. Disse a questão da Loxley Village, eu disse. O bispo eu disse. O tenente tem a terra Eu lembro, mas o restante não. O nome do cara eu acho que eu acabei esquecendo, que eu tava querendo acelerar. Mas o nome do burgomestre é Roland e só isso. Beleza. Ô Lucas, então, o nome do cara que a gente tem que recuperar ainda é Giuseppe Klimber. Joseph. Deixa eu então, só fazer um adendo rapidinho em relação às ações. Enquanto os personagens estão conversando, os dois que estão próximos comigo, no caso os dois NPCs, quando a gente vai acalmando do calor do combate, eu olho pra eles. Bem, matamos esses, mas fizemos barulho. Vocês ficam de olho para que não sejamos surpreendidos. Lucas, a gente... E aí eu... não, vocês têm 3 pontos de XP. Pode falar. Daqui a pouco eu explico para que serve o XP. Pode falar, Irvine, desculpe. Não, sem bronca. E aí eu vou caminhando para o meio, onde eu vejo mais aglomerações, olhando para ver se tem alguém ferido. Beleza. Em certo ponto, eu não vou perguntar inicialmente, mas em certo ponto eu vou só observar como é que tá a movimentação do pessoal. Enquanto eu olho também para confirmar se os outros dois seguiram com o que eu falei. Tu olhas que anteriormente eles não gostavam de você de forma nenhuma. Entretanto, você percebe que agora, depois, principalmente no meio do combate, eles perceberam o quão feroz, não necessariamente feroz, né? O quão eficaz o Jeremiah é. E você vê que agora, quando você fala isso, eles falam: sim, senhor, vamos verificar a redondeza e voltaremos em T-5. E eles batem continência. Eu só sigo olhando por feridos. Você observa que tanto o outro membro dos Lazares quanto a Olivia estão bem feridos. A Olivia com marcas de queimadura pelo corpo. Queimaduras essas que algumas nunca vão sarar. E o outro Lazare está com uma marca de perfuração no abdômen. Vamos caminhando na direção deles, então. Ó, eu vi que tu deixou no chat... Falta magia de cura e... Eu coloquei uma descrição. Beleza. Olivia, quando acaba o combate, você começa a sentir as dores lancinantes da queimadura. Tu vai fazer o quê? Eu vou castar cura. Beleza. Você vai tentar castar cura. Lucas, eu recuperei minha sanidade perdida da Não recuperou. Tá bom. Sanidade tem uns esqueminhas legais quando vocês chegarem a 0. Olivia, você novamente clama. Tu vai gastar um Benny, Dryon? Não sei. Vou gastar... Gastei. Beleza. Ô Lucas, eu fiz uma rolagem de Academics aqui, pra que se os caras me disseram a
a quem eles vieram ordenados, que é o Manel Brusílio, fazer um levantamento sobre esse cara. Eu já vou falar pra ti, isso, Jefferson. Mas eu sei que ele é o pai do bastardo Yulav. Tá. Beleza. Dessa vez, Olivia, você clama ajuda a Yahvé e desta vez ele atende os seus chamados. Você ora com fervor e suas feridas começam a se fechar. As queimaduras que você tinha pelo corpo todo começam a diminuir drasticamente. Tu curar um ponto, deixa eu ver se é só um ponto. É só um ponto, Vice-Drael, de ferimento. Ô Lucas, essa cura ele repara total o dano recente do corpo. Não, você cura um ponto a cada 4. Não, eu tô ligado, mas tô dizendo que ele repara os danos corporais recentes. Na maioria dos cenários, sim, mas uma coisa de Nomine Domini é que as feridas, as cicatrizes profundas não saem. Você não fica com dano mecanicamente, mas você vai ficar com algumas cicatrizes legais, que nem o Hayato possui uma no rosto. Entendi. Beleza? Hayato, tu rolasse quanto de Academics? Deixa eu só organizar e daqui a pouco vocês têm ação livre novamente. Tirei 4. Tirou 4 no Academics, né? Tu queria saber informações quanto ao bispo. Quanto ao bispo, né? Cara. Manel Brusílio. Sim. Com 4, para você saber informações muito escusas dele, você não consegue. Você consegue o básico dele. Certo? Você sabe que ele é o bispo responsável pela parte de Castre, pela cidade de Castre, pela arquidiocese de Castre, certo? Fora isso, você sabe que ele é um homem dotado, que detém muito conhecimento acadêmico de maneiras gerais. Ele também atua na ordem de advogados da Santa Igreja, certo? Ô, Lucas, só dos dois, é porque falaram Brusílio. Brusílio não é o tenente? Também. Os dois são Brusílio. Exato. O nome do tenente de vocês é Jack Brusílio. É Jack. E o bispo é? Manel Brusílio. Beleza. Eu chego um Yayato e falo: acredito que sua preocupação faz grande sentido. Estamos aqui sobre ordens do que se diz então. Não, ordens que se dizem vir de cima do tenente. Como é mesmo? Não, do tenente Jack Brusílio. Falou em nome do bispo Manel Brusílio. Manel Brusílio. Mas, curiosamente, todos nós fomos capturados, menos o tenente. Ou ele está morto, ou cada vez mais acredito que você tem razão. É como você sabe muito bem, a nossa ordem vê de maneira aos nossos ditos tomarem a forma das nossas usuais, como posso dizer, as nossas usuais maneiras de agir em campo de batalha. Entre os Lazari, o sacrifício, a morte e o santo ofício são os emblemas maiores da nossa causa. E aqui o santo ofício encontra-se comprometido, pois para onde quer que se olhe, vê-se bastardos. Aí eu olho pro Isaia para ver a reação dele ao ouvir a palavra bastardo. Não dá pra ver por conta da armadura e da máscara dele, tá ligado? Ele tá parado, feito uma estátua, só segurando o machado. Aí ele: estamos cercados de bastardos do bispo Manel Brusílio. Ele não só é pai de um bastardo desconfiado chamado Yulav, que se encontra entre nós, um conto mais polígamo, diga-se de passagem, como também aparentemente tem ligações nepóticas com o seu tenente. Eu recomendo que nós forjemos uma aliança entre os ressurrectos, que somos nós,
os Lazari, a sua equipe e a nossa, para que consigamos concluir ambas as nossas missões. Podemos prestar auxílio na sua missão e vocês, em troca, poderiam ajudar também a completar a nossa. Se isso não fosse demasiado inconveniente, pois sou mais tido a confiar nos Ressurrectos, nos Lazari como eu, e nos seus associados, do que nos cães de guarda de um carreirista da Santa Igreja. Refira-me, é claro, ao prelado que nos mandou aqui. Meu Caraiato O que me diz, Templário Negro? concordo, você realmente tem um pensamento muito interessante. Eu não tenho o que duvidar de Isaiah, este que vos está ao meu lado. Você tem como comprovar de certeza toda a boa índole da sua equipe? Não todos. Como eu falei, eu tenho severas desconfianças contra o bastardo de Meneu e também o que o acompanha, que também é um carreirista de reputação duvidosa. A carreira militar dele é de insurreições e desafios à autoridade. Creio eu que ele seja um espião ideal para aqueles de má índole. Mesmo dentro da igreja, há serpentes que caminham sobre a base da cruz. Ou melhor, aqueles que caminham quando devem se rastejar podem estar com sua língua envenenada soprando em nossos ouvidos a todo momento. Você tem alguma ideia de qual a melhor forma de a gente tentar descobrir se realmente eles são traidores? Quando chegar o momento, acredito que vamos pensar em algo, mas acredito que agora é hora de forjarmos uma aliança. Eu estendo a minha mão para ele e peço que o Isaiah trate com o Jeremiah, que é o oficial de campo aqui, e o designado pelo próprio prelado. Mas ele aparentemente tem uma índole ingênua, de uma pessoa que há pouco tempo despertou para a consciência. Logo, ele pode também estar sendo manipulado por aqueles, ou aqueles possam estar tentando, através da bajulação, chegar até os confins da sua aprovação. Velho, eu olho assim. Quando o Jeremiah, quando o Isaiah escuta isso, vocês mais escutam a armadura dele balançando um pouco e vocês escutam aquela voz abafada no interior do elmo. Então quer dizer que o Jeremiah é o oficial com o patente mais alto entre nós? Sim, o que há de se estranhar, tendo em vista quem ordenou. Aí Pois sabe, eu já corto, velho. Eu já corto pegando o machado assim, só apanhando assim. Então, por que as ordens não vêm dele? E só, tipo, balança assim, a cabeça, tipo, embora não dê pra ver o rosto, só a máscara, principalmente você, Miguel, entende que o Isaiah tá confuso. Ele é um cara, não é um cara burro, mas ele é um cara simples. As ordens devem vir do oficial com a maior patente. Não importa o que aconteça, o oficial de maior patente deve liderar. Você tem que fazer uma coisa, você tem que fazer outra, sempre é o oficial de maior patente. E ele não consegue entender nem aceitar muito bem esse contexto. Não que ele seja um cara que não seja confiável nem nada. Você sabe isso, Miguel. Ele só está extremamente desconfortável com essa situação. Mesmo entre os oficiais, existem os imediatos, aqueles que são feitos para tratar com os demais. Mas o cabo em campo, no caso o Jeremiah, acho que ficaria contente em lhe prover ordens, caso assim deseje. Senhor Isaiah, como profeta. Pois saiba que Isaiah tinha o coração puro, que rejeitava toda e qualquer forma de atitude ímpia. De atitude inímpia, perdão. E veja aqui, você cercado do puro veneno que o Senhor rejeitou no Calvário, no deserto. Mas que seja, lá está Jeremiah. Ele tem dons dados pelo próprio Criador. Aí eu faço um tom debochadozinho assim, quando eu falo isso. Dons dados pelo próprio Criador. Que eu sei que foi dado Inclusive, pela né? igreja.
Inclusive, nesse momento, uma das pessoas que estava ferida foi curada, não foi? Ainda falta outra para ser curada, pelo que eu entendi. Lucas. Sim, a Sim, Olivia não foi Só- totalmente curada. Você vê que ainda há nela marcas de queimadura. Entretanto, você viu ela utilizando novamente os milagres dela. Entretanto, o Miguel, que é o Lazare, ele usa a tabarda dos Lazares, ainda tá com um ferimento grande na lateral. Eu vou seguir na direção dele, então. Eu reconheço ele, conforme eu vou me aproximando. Sim, Só uma dúvida. Porque eu fiquei meio intrigado assim, e tô pensando, por que o Jeremiah, já que ele é tão mais alto patente, ele foi o primeiro a obedecer a ordem de Isaías, não foi? Quando ele pediu para que vasculhasse o local, assim, ter cuidado se não tem mais ninguém. Porque ele foi recém não, promovido. o Jeremiah não tava com vocês, não. Ele tá. A equipe de vocês é só tu e Evaldo. E os NPCs. Não, Eu acho. mas agora, antes de começar a conversar com o Ayato, Isaías não falou que era para Ó, ele ver os deu ordens arredores. pra Yulav e Avos, que são dois NPCs. Eu dei a ordem para os dois NPCs baterem o perímetro e ficarem de olho para a gente não ser surpreendido novamente. Porque a gente, no combate, que gerou barulho, som e tudo mais, chamou a atenção. Tanto é que vocês nós não observam vimos, que os dois saem e começam a fazer um perímetro. é porque eu tive uma viagem agora e pensei que Jeremiah tinha ido junto. Então, Ah, não, não. Não. Ele tá se aproximando, já deve estar já próximo de vocês. Pode continuar, Irvine. Eu vou caminhando, então, na direção deles. E conforme eu vou me aproximando, meio que eu olho curioso, tipo, de forma curiosa. Aí eu paro um pouco, tipo, eu paro a uma distância de conversa mesmo que eles estão. Miguel? Jeremiah, você. Já faz um bom Eu, tempo, não é? eu abro um sorriso lento e amarelado, tá ligado? Eu abro meio que os braços lentamente, como se eu fosse dar um abraço, e eu toco, tipo, nos dois ombros dele. É bom ver que você está bem. Aí eu olho pro ferimento dele. Vamos dar um jeito nisso. Não tão bem quanto estava algumas Eu, horas atrás. eu estendo minha mão esquerda para ele. Segure minha mão. Eu olho estranhamente, mas faço o que ele pede. E eu seguro a mão dele, coloco a minha outra mão por cima do ferimento dele. Para restaurar o âmago, preciso de mudança. E às vezes a mudança gera sofrimento. Eu espero que entenda. E aí eu vou usar a minha magia de cura. Pode rolar. Você fala isso e, entretanto, diferente do que vocês presenciaram poucos instantes antes, quando a Olivia utilizou a magia dela, operou um milagre em nome de Yahvé, quando Jeremiah faz é completamente diferente. O Miguel, mesmo tendo a alcunha de Templário Negro e sendo um combatente, um membro da Santa Igreja completamente casca grossa, ele acaba deixando passar um pequeno grito de dor. Diferentemente, quando a Olivia utiliza, tem aquela aura de bondade sendo emanada. Quando o Irvine utiliza sua magia, seu psionismo, o Miguel sente toda aquela parte que ele havia perdido sendo reconstruído. A dor de tendo músculo, tendão, carnes e ossos sendo reconstruídos, sendo colocados no local pela fúria, pela vontade do Irvine, chega a ser quase a mesma de ter o corpo perfurado por uma lança. Em poucos instantes, a tua lateral, que vinha sido destroçada, é recuperada. Entretanto, a dor que vem de uma só vez chega a te incomodar. Tipo, eu me ajoelho com tipo, uma só perna, tipo quando o cara cai meio fraco, tá ligado? Sim. E quem está perto consegue ouvir, tipo, eu rezando em voz baixa. Eu Tá ofereço todo o apoio que a minha mão esquerda tá dando por segurar a mão dele, tá ligado? Porque eu imaginei que como ia gerar alguma espécie de sofrimento, talvez ele precisasse
de algum tipo de suporte. E aí, conforme eu vejo tipo, o corpo reconstruindo, eu olho nos olhos dele e eu mantenho o semblante o sorriso, tá ligado? Amarelado. Como que se eu tivesse feliz por estar fazendo isso. Não pelo sofrimento em si, mas pelo fato de estar restaurando. Conforme eu vejo que o efeito tá sumindo, eu vou retirando a minha mão de cima do ferimento dele e vou aliviando a mão que estava segurando a mão dele. Beleza. Para efeitos mecânicos, tu curasse 1 ponto de ferimento dele. Ele tem 2. Tinha 2, né? Agora sobrou 1. Sim. E com isso, a gente, minha voz já falhando, já indo embora, nós terminamos a sessão de hoje. E se vocês gostaram, deixa o gostei, compartilha, dá uma olhada na Twitch, Instagram, Spotify. No Spotify, Adson está editando as mesas. Não sei porque ele faz isso não sei porque ele se odeia tanto assim pra ficar ouvindo as mesas da gente e editando. Mas se você quer ouvir, passa lá, dá uma ouvida. Eu não sei se tem um seguir no Spotify, eu raramente uso. E é isso, nos vemos novamente nesse mundo de Salos. E vamos ver se os jogadores continuam vivos, se é que algum deles morreu. Entretanto, lembre-se, heresia é crime.